palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala comigo e contigo, meu irmão. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, são as pessoas que desviam os seus ouvidos para não ouvir a lei. A lei é o mandamento, é os estatutos, é o caminho, é a palavra do nosso Senhor Deus. Essa é a lei. A lei é os mandamentos do nosso Senhor Jesus, é os mandamentos do nosso Senhor Deus. É a palavra verdadeira. E aquelas pessoas, meu irmão, que desviam os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, para não obedecer a palavra do nosso Senhor Deus, até a sua oração será abominável. Ou seja, não adianta as pessoas que não querem ouvir a palavra, não adianta as pessoas que não querem obedecer os mandamentos do nosso Senhor Deus, não adianta as pessoas que não querem cumprir o mandamento, ouvir a lei, que é a lei do nosso Senhor Deus. Não adianta essas pessoas orar para que Deus venha abençoar eles, para que Deus venha abençoar elas. Não adianta eles orar, porque a palavra de Deus é verdadeira. Deus fala: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, a sua oração será em vão para Deus. Você vai estar orando em vão, porque Deus não vai ouvir a tua oração. Porque o Deus, ele conhece quem dá ouvido à palavra. Deus, ele conhece quem dá ouvido aos mandamentos. Deus, ele conhece quem cumpre, quem obedece à lei do Senhor Deus. Ele conhece, ele sabe da minha vida. Deus, ele conhece a tua vida. Deus, ele sabe que você obedece os mandamentos dele. Deus, ele sabe que você obedece à lei dele, você dá ouvido à lei do Senhor, o nosso Deus. Então, quando você entra no teu quarto, que você for orar com Deus, Deus, ele já te conhece. Deus vai te ouvir porque ele sabe que você obedece a palavra. Deus, ele vai te ouvir porque ele sabe que você obedece à lei do nosso Senhor Deus. Mas quando eu e você nós não damos ouvido à lei do Senhor, não adianta eu orar, pedir para Deus me abençoar, não adianta eu pedir para Deus me curar, porque Deus não vai me ouvir, porque até minha oração será abominável aos olhos de Deus. Mas Deus, ele fala comigo e contigo, para que nós viemos a cumprir a lei, a dar ouvido à lei, para que nós viemos a obedecer a palavra. Porque se eu e você, meu irmão, fizer da forma que Deus fala na palavra, todas as orações que nós viemos a fazer, a falar com o nosso Papai do céu, Deus, ele estará pronto para nos ouvir. Deus, ele vai nos atender. Deus, ele vai nos sustentar, vai nos livrar, vai nos proteger pela oração verdadeira. Porque essa é uma oração verdadeira. É quando eu e você oramos a Deus, é quando nós buscamos a Deus, clamamos a Deus, mas nós também obedecemos a palavra. Mas nós também andamos no caminho do Senhor fazendo bem. Nós andamos no caminho do Senhor, obedecendo os mandamentos, cumprindo a lei do Senhor. Aí Deus, ele sabe que nós anda nos caminhos dele, obedecendo ele, ouvindo a lei dele. É porque nós ouvimos, nós tememos ao Senhor Deus. Nós temos obediência ao Senhor, nosso Senhor Jesus, ao nosso Senhor Deus. Deus, ele ouve ele ouve você, pela obediência à palavra, pela obediência aos mandamentos, pela obediência à lei, por eu e você dar ouvido à lei do nosso Senhor Deus. Então é Deus, ele nos ouve, ele nos enxerga. Deus, ele nos enxerga, meu irmão. E ele conhece a minha vida e a tua. É por isso que tem muitas pessoas, meu irmão, que está dentro de uma igreja de 4 paredes, que é o tempo todo orando, mas a vida dele nunca muda. A vida dela nunca muda. Por quê? Porque a sua oração é abominável aos olhos de Deus. Ou seja, essa pessoa, esse homem, essa mulher, é o tempo todo orando, mas não obedece a palavra.
É o tempo todo dentro de uma igreja ajoelhado com o joelho dobrado perante a Deus, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus a cura, pedindo a Deus a transformação, mas não vem cura, não vem transformação, não vem bênção, porque essa pessoa não obedece à palavra de Deus, porque essa pessoa não dá ouvido à palavra do nosso Senhor Jesus, não dá ouvido à lei do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Quantas pessoas que eu conheço, meu irmão, que vivem dentro de uma igreja que já tem mais de 20 anos de crente dentro dessa igreja, mas a sua vida nunca mudou. É porque não dá ouvido à lei do Senhor nosso Deus. Essa pessoa ora, busca, faz campanha, faz tudo, mas a sua vida é do mesmo jeito, porque a sua oração é abominável aos olhos de Deus, porque não obedece, não ouve a lei do nosso Senhor Jesus, não é verdadeiro com Deus. Deus conhece os verdadeiros cristãos. Deus conhece quem busca a palavra de Deus e quem obedece verdadeiramente. A palavra do nosso Senhor Deus, ela veio para mim e para você dessa forma, meu irmão. Que nós viemos a obedecer a palavra, que nós viemos buscar ao nosso Senhor Jesus verdadeiramente, obedecendo a lei do Senhor. Para que tudo que nós perdirdes a Deus, Deus vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. Tudo que nós querer, Deus vai nos dar. Mas nós depende, eu e você, da nossa obediência, do nosso ouvido à palavra de Deus. Nós temos que ouvir a lei de Deus, porque a palavra é verdadeira. A palavra mesmo fala. É o nosso Senhor Deus mesmo que fala. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a sua oração será abominável. Deus não vai dar nem ouvido. Você pode passar 1000 anos dentro de uma igreja, orando, buscando, dentro do seu quarto, em qualquer lugar que for, que não vai vir a bênção, porque você não está cumprindo a palavra, não está ouvindo a lei, você não está andando nos caminhos de Deus, você não está obedecendo a palavra de Deus, não está obedecendo os mandamentos, você continua sempre orando, 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 mas quando sai da oração faz coisas erradas. Você continua sempre orando, orando, fazendo campanha, mas quando sai da campanha está fazendo algo de mal com o próximo. Então Deus, ele enxerga, ele vê o oculto. O que o homem não tem poder, não enxerga com o seu olho, Deus, ele tem o poder e enxerga, ele vê os teus passos, aonde você anda, o que você imagina, o que você pensa. Deus, ele enxerga tudo, meu irmão. Não adianta estar orando, buscando a Deus, clamando a Deus, se você está fazendo as coisas erradas. Essa palavra, ela é para mim e para você, que nós viemos a ter sinceridade na presença de Deus, que nós viemos a obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus, que nós viemos dar ouvido à lei do Senhor nosso Deus, para que nossas orações sejam chegadas até os ouvidos do nosso Senhor Deus, para que Deus possa nos atender, para que Deus possa nos ajudar, para que Deus possa nos curar, nos transformar, nos libertar, pela obediência à palavra, pela obediência à lei do nosso Senhor Deus. Que essa palavra ela fica comigo e contigo, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus continue sempre falando comigo e com você. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome do nosso Senhor Jesus.